Olá, amados, a paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite, vamos aqui. Irmã, para que eu quero meu marido de volta? Para ele me maltratar, como ele fazia, e blá, 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 e blá, blá, blá. Queridos, nós oramos para quê mesmo? Porque eu vou ser sincera aqui para vocês, eu acredito que ninguém aqui tá orando para o marido voltar da mesma forma que ele era antes, não. Porque eu vou ser sincera aqui para vocês. Eu vou ser muito sincera aqui para vocês. Nem mesmo eu queria. Nem mesmo, certo? Eu queria. Se fosse para voltar, para ficar do mesmo jeito que estava antes, eu digo na minha situação, eu digo, não, Jesus. Olha, quero não. Se o Senhor me trazer ele do jeito e para ficar do mesmo jeito que era antes, Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Nem eu queria, gente. Eu vou ser sincera para vocês. Dentro da minha situação, com meu marido, eu não queria voltar para ficar do mesmo jeito que estava antes, não. Nem eu queria. Certo? Nem eu queria. Onde não havia respeito, totalmente. Onde não havia prioridade. Entre milhares de coisas aqui, né? Onde não havia carinho, onde não havia atenção, não havia praticamente nada mais. Nem eu queria, certo? Vou ser sincera aqui para vocês. Nem eu mesmo queria. Quero nada. Não, meu filho, queria nada. Para ficar do mesmo jeito. Eu acredito que aqui ninguém tá orando para ficar do mesmo jeito. Porque se for para ficar do mesmo jeito, meu filho, eu mesmo diria para Deus, eu digo, ai Deus, quero não. Essa oferta, esse tipo de oferta, essa oferta eu não quero não, porque isso aqui não é oferta, né? Eu orar, aí você imagina, gente, eu orar, né? Eu orar, certo? Pra ficar tudo de novo, do mesmo jeito. Oxi, tá doido, menino? Não, gente, pelo amor de Deus, não é assim não, também não, né? Ninguém aqui, como eu disse, ninguém aqui tá orando, certo? Para ser do mesmo jeito, não. Porque até eu, se fosse para ficar do mesmo jeito, eu preferia não orar. Eu preferia não buscar. Eu preferia não clamar a Deus. Se fosse para ficar do mesmo jeito, eu mesmo faria a escolha, certo? De não orar. Eu mesma não oraria. Se eu fosse vocês, né? Eu aqui, se fosse para ficar do mesmo jeito, eu não oraria. Certo? Eu disse, não, Deus. Eu ia dizer para Deus, não, Senhor. Quero não. Eu não quero esse tipo de oferta. Certo? Só quero se for assim, 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 assado. Certo? Se não for para ser melhor, gente, não vale a pena. Aí, nesse sentido aqui, não vale a pena realmente, não vale a pena você orar por algo que não vai ser melhor do que antes. Nesse sentido aqui, realmente, não vale a pena você orar por algo que vai ser a mesma coisa. Eu acho que ninguém, quando ora a Deus por algo, pede algo a Deus, certo? Pede, certo? Para ser a mesma coisa, principalmente nessa situação. Eu acredito que ninguém ora a Deus pedindo que o marido seja igual como ele era antes. Ou alguém ora assim aqui. Eu acho que ninguém aqui ora a Deus pedindo a Deus que o marido seja igual como ele era antes. Porque se tiver fazendo isso aqui, já tá fazendo errado, né? Não, aqui realmente a pessoa tá sendo, né? Tá sendo ignorante. Não tá sendo sábia, não. Porque eu mesmo não, eu orava para Deus transformar, para Deus fazer uma pessoa nova, para Deus, certo? Né? Para que a pessoa fosse uma pessoa diferente do que a pessoa era. Certo? Pelo menos eu, não sei vocês. Agora, eu orar para ficar do mesmo jeito? Não, queridos. Não. Não, agora se vocês estiverem orando aí para ser do mesmo jeito, aí é com vocês. Certo? É lógico que quando a gente está orando a Deus, certo? Pedindo pela nossa família, a gente não pede para ficar do mesmo jeito, não. A gente pede para ser diferente, né? A gente está sendo transformada e modificada para quê? Para ficar do mesmo jeito? Não tem condição, gente.
de ficar do mesmo jeito. Se a gente está sendo tratado, se o marido está sendo tratado, a gente está orando para quê? Para que o marido seja tratado, para que a esposa seja tratada, certo? Para que a gente também seja tratado, para que a gente receba de Deus sabedoria para lidar, certo? Eu acho que vocês aqui estão orando com essa intenção, né? Porque eu não sei. Vocês estão orando pelo contrário, certo? Porque realmente, se fosse para orar a Deus, para o marido voltar, para Deus trazer ele de volta da mesma forma, ou pior, né? Quem sabe? Se fosse para orar a Deus, para Deus trazer ele pior do que ele estava, ninguém aqui quer. Eu mesmo não queria. Eu mesmo nem me atreveria a orar pedindo a Deus que trouxesse a pessoa do mesmo jeito que era. Não, Deus me livre. Melhor sozinha do que mal acompanhado, meu filho. Né? Foi por isso que eu segui minha vida sozinha. Certo? Porque pra ficar, né? Às vezes tem uns maridos aí que foram uns trastes com vocês, uns trastes mesmo. Certo? A maioria foram uns trastes. Aí tu quer que Deus devolva o traste pra tu do mesmo jeito, é? Não, queridos, nem eu. Aí vocês querem que Deus devolva o traste da mesma forma que era. Não. Deus tem que transformar o traste, transformar no homem de verdade. Certo? Porque nem eu queria, gente. Nem eu queria. Nem eu. Deus que me livre. O sangue de Jesus tem poder. Certo? Aí vocês querem orar aí. Né? Eu acho que ninguém ora aqui para o traste vir da mesma forma. Ou para traste, né? A traste da esposa. Né? A infiel. O infiel. Vocês querem um infiel na vida de vocês? Vocês querem uma infiel na vida de vocês? Não, né? Não, gente. Deus não é tão assim, né? Não. Vocês acham que Deus daria para vocês, devolveria o traste da mesma forma, gente? A gente tá orando para o traste ser tratado, certo? Para traste ser tratada. Vocês acham que Deus vai devolver para vocês o traste do mesmo jeito? Não, querido. Então, confie em Deus, porque uma coisa eu digo para vocês, certo? Deus não vai devolver o mesmo traste para você, não, certo? Pode ter certeza, pode orar, pode buscar, pode pedir, certo? Com sabedoria, sim, mas lembre-se disso aqui, Deus, ele não vai trazer o traste da mesma forma, não, viu? Ele foi o traste, mas ele não volta como traste, tá? Ele foi como infiel, mas ele não volta como infiel, não. Pela misericórdia. Certo? Ele volta diferente. For para Deus trazer do mesmo jeito, nem eu quero. E eu também acredito que ninguém aqui queria também. Então, se preocupe não. Ore, certo? Ore que ele não vai lhe maltratar, não. Certo? Se o seu marido lhe maltratava, se maltratava você, né, como a moça disse aqui, ai, irmã, quero não, porque meu marido de volta para ele me maltratar de novo, nem eu queria, querido. Se eu tivesse um marido que me maltratasse, nem eu queria, certo? O mesmo traste de volta da mesma forma, não. É por isso que é necessário Deus tratar. Só Deus trata esse tipo de gente. Só Deus trata os trastes, certo? Do seu marido e da sua esposa. Só Deus trata, né, esse tipo de marido que maltrata a esposa, certo? Que não sabe valorizar a esposa. Só Deus mesmo, filho. Né? Então, não coisa não, porque se fosse para dar pior, né? Tem casos que o marido até volta pior para casa. Aí não foi Deus não, meu filho. Já comentei para vocês aqui, né? Casos que a pessoa diz que Deus restaurou e o marido voltou pior. De misericórdia. Voltou pior do que era. Misericórdia. Sangue de Cristo tem poder. Aí aqui eu tenho certeza, nesses casos aqui que o marido volta, mas volta pior do que era antes, de quando convivia com você. Aí nesse caso aqui a gente tira a prova, certo? Dos 7 aqui, a prova dos 0, né? Nesses casos aqui você vê que aqui não foi Deus que restaurou. Porque quando Deus restaura, querida, é outra coisa, viu? Isso aqui eu falo,
né, por experiência própria, viu? Por experiência própria. Quando Deus restaura, o negócio é diferente. O negócio é outra coisa, certo? Não confie e acredite em Deus. Agora, voltar do mesmo jeito, ele nem volta do mesmo jeito, certo? Nem volta pior. Uma coisa eu vou dizer para vocês, nem volta do mesmo jeito e nem volta pior. Pelo contrário, muito pelo contrário, ele volta outra pessoa. A pessoa se transforma em outra pessoa. A pessoa praticamente, certo? É outra pessoa. É outra pessoa. Então, se não for desse jeito, eu não quero. Certo? Nem queira vocês também. Se não for desse jeito, se o cara não tiver tratado, se o cara não tiver arrependido, se a mulher não tiver arrependida, se a mulher não for outra pessoa, se a pessoa realmente não mudou, nem queira. Porque pode ter certeza que Deus ainda não agiu aí. Pode ter certeza. Nem queira. Eu sou a primeira a dizer para você. Se seu marido veio, sua esposa veio, e você percebeu, e você por alguma circunstância percebeu que ele é a mesma pessoa, que ele não mudou nada, que ele não se arrependeu dos seus pecados, que ele é a mesma pessoa de antes, minha filha, eu sou sincera em dizer para você, bota para correr. Bota para correr, porque se você ficar com esse cara, ele vai te fazer sofrer 2 vezes. Não é uma só não, porque ele já te fez sofrer uma vez. Ele vai te fazer sofrer 10 vezes mais. Então não queira dessa forma. É por isso que eu digo, ó, entrega o traste, certo, gente? Forma de dizer, entrega o traste, certo, da sua esposa, a traste ou o traste do seu marido, da sua esposa, é só a forma de dizer, tá, gente? Para Deus renovar essa pessoa, para Deus fazer dessa pessoa uma pessoa nova, certo? Entregue, por isso que eu digo, ó, entregue de verdade essa pessoa nas mãos de Deus. Se você não entregar nas mãos de Deus, certo? Aí corre esse perigo do traste, certo? Ser a mesma pessoa, nunca mudou, nunca transformou. Agora, aí corre o risco. Agora, se você entregar a Deus, pode ter certeza, meu filho. Ele vai ser mudado, ele vai ser transformado, ele vai ser outra pessoa. Certo? Não tenha medo, confie em Deus, que quando Deus faz... Não tem uma história na Bíblia que Deus não mudou a vida de alguém, que fez a pessoa ser uma outra pessoa. Certo? Não tem. Certo? Então, não se preocupe. Ore sim a Deus, mas peça que Deus faça dele e dela um homem novo. Que você conheça um homem e uma mulher nova ali, né? Porque aquela essência que ele tinha vai ter que ficar para trás, certo? Aquela essência que o seu cônjuge tinha vai ter que ficar todinha para trás, certo? Então, se seu cônjuge se achegar aí a você e ele tiver do mesmo jeito, tiver da mesma forma, na mesma situação, não, querida, eu vou dizer para você, não receba porque você vai sofrer. Agora, confie em Deus, porque quando Deus faz, certo? Quando Deus faz, a coisa é diferente. Então, lembre-se disso aqui, tá certo? Deus, quando Ele faz, Ele entra, renova, faz uma nova criatura, certo? Faz da pessoa ser uma nova criatura. O traste deixa de ser traste, certo? O infiel vai ter que deixar de ser infiel. O adúltero vai ter que deixar de ser adúltera. Porque quando Deus entra, querido, não tem pra ninguém. Porque se for pra ficar a mesma coisa, gente, for ficar a mesma coisa, não faz sentido, né? Não faz sentido Deus restaurar pra não faz sentido. Não faz sentido Deus restaurar pra ficar a mesma coisa. E que restauração é essa? Não, de fato, não houve restauração. Não faz sentido. Não faz sentido, certo? Deus restaurar e trazer o marido de volta do mesmo jeito, ou trazer a esposa de volta do mesmo jeito. Não faz sentido isso aqui. Cadê a restauração? Cadê, de fato, a restauração? Não faz sentido a pessoa, né? Não faz. Não vai fazer sentido nenhum. Então, como eu disse para vocês, nem eu queria. Se fosse para Deus trazer de volta para ficar a mesma coisa, para ser a mesma coisa, eu sai para lá. Nem eu queria, certo? Então, se preocupe não, certo? Tire essa coisa da cabeça de vocês, porque realmente não faz sentido, não faria sentido de eu restaurar e ficar do mesmo jeito, ou pior, né? Porque nesses casos aí já tem, né? Mas aí nesses casos aí, saibam, a gente sabe que isso ali não tem o dedo de Deus não, tem o dedo das pessoas, certo? Deus não restaura para ficar do mesmo jeito ou pior, isso é fato. Deus não restaura para ficar do mesmo jeito ou pior, certo? Então, não se preocupe, que Deus não vai trazer
da mesma forma, do mesmo jeito, não. Vai trazer uma outra pessoa que você chega e vai ficar assim, nossa, certo? Você vai ficar, né, de boca aberta, tá? Vai vir com os carrapichos? Vai. Mas você vai ver que a pessoa vai ser outra pessoa, uma pessoa diferente daquela que você conhecia, daquela que você conviveu no passado. Vai ser uma outra pessoa, porque quando Deus entra, tem que mudar, porque se não mudar, certo? Não foi Deus. Então é isso daqui, tá bom? Então, fiquem na paz do Senhor.